Olá, o assunto desta videoaula é Funções orgânicas, hidrocarbonetos, parte 1. Uma função orgânica é uma classe ou grupo de substâncias que possuem uma determinada característica ou um grupo funcional na molécula que define a função. Portanto, nós vamos ver alguns grupos de substâncias que têm alguma coisa em comum. O primeiro grupo que nós vamos estudar, então, é o grupo dos hidrocarbonetos. E a característica que os define é: hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Ou seja, toda molécula que tiver em sua estrutura molecular apenas átomos de carbono e hidrogênio e nenhum outro tipo de átomo e nenhum outro elemento presente nessa substância, ela será classificada como um hidrocarboneto. Tá correto? Só que os hidrocarbonetos é uma função orgânica grande, com diversas substâncias diferentes. É a maior função orgânica que nós temos. Portanto, ele é subdividido em outros subgrupos. Então, nós vamos estudar estes subgrupos, tá legal? Sendo que o primeiro que nós vamos estudar é o subgrupo dos alcanos. Então, ou seja, os hidrocarbonetos são divididos em alguns subgrupos. Vamos estudar eles, então, em sequência, tá bom? O primeiro que nós vamos estudar é os alcanos. Bom, os alcanos, então, são os hidrocarbonetos saturados. Então, toda vez que tiver um hidrocarboneto saturado, ele será classificado como um alcano. Lembrando que substância saturada é aquela que tem apenas ligações simples entre os seus átomos de carbono. Então, vamos ver aqui dois exemplos de alcanos, que são o metano, que tem a fórmula molecular CH4, e o etano, que tem a fórmula molecular C2H6. Estes são os dois alcanos mais simples, ok? E onde que nós podemos ver, né? Podemos detectar o metano e o etano no nosso cotidiano? Bom, o metano e o etano compõem o gás natural, sendo que o metano é o constituinte principal. O gás natural ele é extraído de jazidas juntamente com o petróleo. Muitas vezes, quando vai se extrair o petróleo, tem também o gás natural. Então, ele é utilizado como fonte de energia. Tudo bem? Então, ele é usado como combustível fóssil. Ele é utilizado na indústria muitas vezes. E tem também, né, até alguns automóveis que, às vezes, taxistas e outros motoristas que dirigem assim dirigem muito durante o dia, né, rodam bastante no carro e precisam economizar, utilizam o gás natural, convertem o carro para gás natural e o gás natural é o metano, tá certo? Então tem até alguns países que a sua principal fonte energética é o metano, porque às vezes possuem fontes de extração de metano muito ricas no país. Então, o metano, né, ele é o famoso gás natural. Não só o metano e o etano. É uma mistura desses dois gases. Só que a maior parte do gás natural é formada por metano. Tá legal? O metano também está presente no biogás. O biogás é proveniente da fermentação da matéria orgânica. Então, por exemplo, quando você tem no lixão que tem uma grande quantidade de matéria orgânica depositada debaixo da terra, ali ela é fermentada por micro-organismos e muitas vezes o produto dessa fermentação é o metano, né, que tem a fórmula molecular CH4. E aí esse gás é liberado. Em alguns lixões, eles já canalizam esse gás e utiliza ele como fonte de energia. E às vezes ele é chamado até assim, gás do lixo, né? Se você já tiver ouvido falar gás do lixo, é o metano, que é um hidrocarboneto saturado, né, da classe dos alcanos. Tá bom? Outro lugar também que é produzido metano são nos biodigestores. Então, na zona rural, muitas pessoas às vezes
constroem biodigestores, onde eles colocam ali dentro resto de matéria orgânica que provém do lixo, casca de frutas, resíduos de alimentos, até mesmo coisas que tiram da terra, né, que vai jogar fora, de repente, da plantação mesmo, vegetais, que você pode ir jogando ali no biodigestor, e ali ele vai degradando, fermentando, e vai produzindo um gás, que é o metano. E aí você canaliza esse gás e você pode utilizar ele como fonte de energia. Você pode usar para queimar, né, produzir uma chama. E aí você economiza no gás de cozinha. Você compra menos gás de cozinha, porque você está produzindo gás através do biodigestor. Tudo bem? Então é uma outra forma aí de você obter o metano. Tá legal? Bom, agora por que essa substância aqui, com um carbono e 4 hidrogênios, CH4, recebeu o nome de metano? E essa outra que tem 2 carbonos e 6 hidrogênios recebeu o nome de etano. Então, de onde vieram esses nomes? Então, vamos falar um pouco sobre isso agora. Vamos falar então sobre noções de nomenclatura de alcanos. A nomenclatura de compostos orgânicos é algo que pode ser muito complicado, com muitas regras. Então nós vamos dar apenas algumas noções das partes mais importantes dos nomes das substâncias orgânicas. Ok? Bom, o esquema geral de nomenclatura de qualquer substância orgânica tem essas 4 grandes partes. A primeira parte é o nome da ramificação, se a sua substância tiver uma ramificação. Então, a primeira parte do nome dela começa com o nome da ramificação. Caso a sua molécula não seja ramificada, então isso aqui vai ficar em branco. Aí você começa pelo prefixo. O prefixo do nome depende do número de átomos de carbono presentes na sua cadeia principal. Então você vai lá identificar a cadeia principal da sua molécula, vai olhar quantos carbonos que ela tem e dependendo do número de carbonos você vai colocar o prefixo. Aí você tem aqui essas opções de prefixos. Se tiver apenas um carbono é met. Por isso que vem metano, só tem um carbono. Se tiver 2 carbonos é et, daí que vem o etano. O etano só tem 2 carbonos, C2H6. Então, por isso que o nome dele começa com et, etano. Depois, se tiver 3 carbonos na sua cadeia principal, o nome dele começa com prop. E aí depois continua com a outra parte do nome, mas o começo é prop. Se tiver 4 carbonos, but. 5 carbonos, pent. 6 carbonos, ex. 7 carbonos, ept. 8 carbonos, oct. 9 carbonos, non. 10 carbonos, dec. Então, os 4 primeiros aqui são nomes um pouco diferentes. Met, et, prop, but. Agora, dos 5 para frente, é só você pensar em termos de campeonato. Né? Por exemplo, se um time é 5 vezes campeão, então ele é pentacampeão. 6 vezes, hexacampeão. 7 vezes, heptacampeão. Então, você pode pensar pent, ex, ept, oct, non, dec, e aí continua. 11 vai ser um dec, 12 vai ser dodec e assim por diante. Então, do 5 para frente já tem essa lógica, né, de quantidade. Já do 1 até o 4 não segue essa lógica. Você teria que memorizar o met, et, prop, but. Tudo bem? E é assim que começa, a primeira parte do nome é assim. Depois, como que continua o nome? O nome depois do prefixo é feito pelo intermediário. Continua com o intermediário. Aí o intermediário depende das insaturações. Se a sua molécula tiver insaturações ou não, você vai colocar um intermediário aqui que pode ser an, em ou in. Se a sua molécula for saturada, ou seja, não tiver ligações duplas nem triplas entre os carbonos, você vai colocar an. Se tiver pelo menos uma dupla, você vai colocar en. Se tiver 2 duplas, será di-en. 3 duplas, tri-en. E assim por diante. Se tiver ligação tripla, você vai colocar in. Se tiver 2 triplas, di-in. 3 triplas, tri-in. E assim por diante. E aí você colocou aqui então o prefixo, dependendo da quantidade de carbonos. Depois você coloca o intermediário,
que depende se existem ligações duplas ou triplas entre carbonos ou se não existem, se são todas simples. Você coloca um desses três aqui, an, en ou in. E aí a última parte do nome é a terminação, que depende da função. Se ele é um hidrocarboneto, você vai colocar O. Termina com O. Se ele se ele pertencer a outra função, que não seja hidrocarboneto, ele vai terminar com outro nome. Se ele for um álcool, termina com ol. Se ele for uma cetona, termina com ona. E assim por diante. Nós vamos ver todas as outras funções e cada uma delas eu vou dizer qual é a terminação específica. Ok? Então, assim a gente dá nome a uma substância orgânica seguindo essas 4 partes aqui. E aí nós vamos aplicar isso a outras substâncias à medida que nós formos vendo as funções orgânicas. Então, vamos ver como que a gente faz para aplicar essas 4 partes aqui nas 2 substâncias que nós já vimos, que é o metano e o etano. Bom, vamos dar então a nomenclatura do CH4, que é a substância que tem um carbono e 4 hidrogênios. Como que nós iríamos dar o nome para essa substância, seguindo as 4 partes aqui de nomenclatura de substâncias orgânicas. Bom, essa substância não tem ramificação, então essa parte fica em branco. Qual é o prefixo dela? O prefixo depende da quantidade de carbonos. Como ela tem apenas um carbono, o prefixo é met. Então o nome da substância começa com met. Depois eu passo para o intermediário. O intermediário depende das insaturações. Como é uma molécula saturada, o intermediário é an. Então, met-an. Agora, a última parte do nome é a terminação, depende da função. Como a função é um hidrocarboneto, ele só tem carbono e hidrogênio, não tem nenhum outro elemento, então ele é um hidrocarboneto, então a terminação dele é O. Então eu termino de colocar o nome. Coloquei as 3 partes do nome dele. As 3 partes juntas formam que nome? Metano. Então o nome dessa substância aqui é metano. Agora vamos fazer a nomenclatura da substância C2H6. É uma substância que só tem carbono e hidrogênio, então é um hidrocarboneto, que tem 2 carbonos e 6 hidrogênios. E aí é importante eu olhar a fórmula estrutural dele para que eu possa ver se ele tem ligações duplas ou triplas, porque isso faz parte do nome. Então, quando eu pego essa fórmula molecular, eu preciso olhar para ela e dela eu vir e fazer a fórmula estrutural. Nós já fizemos isso, já mostrei isso para vocês em videoaulas anteriores. E aí eu represento a fórmula estrutural e depois que eu representei eu vou começar a fazer a nomenclatura. Aí a nomenclatura tem as 4 partes, não tem ramificação essa substância, então eu parto para o prefixo. O prefixo é de acordo com o número de carbonos, como ele tem 2 carbonos significa et. Então, o prefixo dele é et. Depois eu passo para o intermediário. O intermediário ele é uma substância, uma molécula saturada, só tem ligações simples, então o intermediário dele é an. Então, por enquanto, está etan. Agora, a última parte do nome é a terminação. Como ele é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, não tem nenhum outro elemento além de carbono e hidrogênio, ele termina com O. Então, eu coloquei as 3 partes do nome. Et, an, O. Juntando essas 3 partes, eu tenho o nome da substância como etano. Tá legal? Então, nós já vimos aqui nessa videoaula uma introdução sobre hidrocarbonetos. Já falamos um pouco sobre o primeiro subgrupo de hidrocarbonetos, que é o alcano. E já falamos também um pouco sobre as primeiras noções de nomenclatura. Tudo bem? Bom, dessa forma nós terminamos essa videoaula por aqui e eu agradeço a todos pela atenção.